Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma videoaula e hoje, nessa aula, nós vamos estar continuando if e else, tá certo? Essa é a videoaula, é a parte 2 da nossa videoaula de if e else, tá bom? Então, se você está vendo aqui o canal agora pela primeira vez e não está entendendo esse código, pode voltar algumas aulas aí, tá certo? Tem uma playlist no meu canal, é só clicar lá e procurar em playlist, vai ter Java para iniciantes. Mas se você já quer pegar tudo de if e else de uma vez, volta para a aula passada, que foi na aula passada que a gente viu sobre if e else, tá bom? Na aula 16. Agora na aula 17 nós vamos terminar tudo sobre if e else, tá bom? Bom, na aula passada nós tínhamos feito uma string nome e nós não a usamos, tá bom? Então agora nós vamos fazer um uso aqui para ela, tá bom? Só para ela não ficar em desuso. Pois bem, pessoal, é o seguinte. Na aula passada nós vimos somente sobre o se, que no caso é o if, né? Então, se, vamos olhar aqui esse códigozinho, essa condição. Se, ou seja, if, se idade for maior ou igual a 18, você é maior de idade, tá bom? Vamos mudar aqui para se for, só para mudar para menor. Se idade for menor que 18, você é menor de idade, tá bom? Bom, nós fizemos isso, né? Mas quando nós executamos e colocamos uma idade maior de 18, não aparece nada, não é? Porque nós não temos nenhum outro comando para caso a idade seja maior de 18. Então, para isso, para podermos fazer uma mensagem aparecer, nós usamos o comando else, tá bom? O else significa se não, tá bom? E ele tem a mesma estrutura com os colchetes, tá bom? Ou seja, se idade for menor que 18, ele vai executar tudo que está entre esse colchete, né? Se não, se isso aqui não for verdadeiro, se não, ele vai executar o que estiver dentro desses colchetes, tá bom? Então, para isso, deixa eu dar copiar aqui, colar, você é maior. Deixa eu tirar esse você e deixar só esse aqui, pronto. Então agora, se nós dermos uma executada, vamos lá, aula 17. Qual o seu nome? O nome vai ser Ana Maria, que foi o exemplo da aula passada, né? Se eu não estou enganado. Qual a sua idade? Vamos fazer que ela é menor de idade. Vamos botar aqui que ela tem 14 anos. Ana Maria é menor de idade. Muito bem. Agora, se nós dermos uma outra executada, qual o seu nome? Vou botar aqui Ana Maria de novo. Qual a sua idade? E ela vai ter 23 anos. Ana Maria é maior de idade, tá bom? Mas aí você pode estar se perguntando, tem como a gente colocar uma idade negativa? Tem, o usuário pode colocar uma idade negativa, porque a idade é do tipo inteiro, né? E os tipos inteiros eles pegam tanto o número negativo como o número positivo. Mas como é que a gente faz um controle para isso? Se o usuário, por exemplo, botar uma idade negativa, obviamente que vai aparecer aqui que é menor de idade, mas não existe ninguém que tenha uma idade negativa, né? Então, como é que nós vamos fazer esse controle para o usuário poder apenas digitar idades positivas, tá bom? Então, para isso, nós vamos usar um outro comando do if-else, tá bom? Existe um comando de controle que se chama else if, tá bom? E ele tem uma condição também. O else if a gente pode usar quantas vezes quiser, tá certo? A gente pode ter vários else if dentro de um único programa, tá certo? O else if serve para nós controlarmos determinadas coisas, tá bom? Por exemplo, se você quiser fazer entre 18 e 25, isso aqui significa caso contrário, tá bom? If é se, else é se não, e else if a gente pode dizer que é como se fosse um caso contrário, tá certo? Então aqui, ó, a gente vai botar aqui idade menor que 1. Se idade for menor que 1, vamos botar aqui como
Deixa eu ver. Idade inválida. Pronto. Se idade for menor que 1, vai aparecer essa mensagem. E caso contrário, idade for menor que 18, o nome da pessoa é menor de idade, tá bom? E agora aqui nós usamos um else para deixa eu copiar isso aqui para maior de idade, tá bom? Então agora, se nós dermos uma executada aqui, vamos ver qual vai ser o seu nome. Ana Maria. Qual a sua idade? A idade dela vai ser menos 15. Olha só, idade inválida, tá certo? Então agora vamos dar uma outra executada. Ana Maria. Qual a sua idade? 16. Ana Maria é menor de idade. Uma outra executada apenas para conferirmos o código completo. Qual a sua idade? 40. Ana Maria é maior de idade, tá bom? Então, pessoal, vejam bem. If e else é basicamente isso, tá certo? Nós temos o if, nós temos o else e nós temos o else if, tá bom? O if nós podemos traduzir para se. Se essa condição for verdadeira, execute o que está aqui entre esse colchete. O else if nós podemos traduzir para caso contrário. Caso contrário, se isso aqui não for válido, caso contrário, isso aqui for válido, ele vai executar isso. Se não, ou seja, se nenhuma disso aqui, se nada disso aqui for verdadeiro, se não, execute isso aqui, tá bom? E é basicamente isso, tá bom? Nós temos o if, o else if e o else, tá certo? Mas, bom, existem programas, pessoas que programam, eles fazem o if assim, ó, sem os colchetes, tá bom? Se nós executarmos, qual o seu nome? Ana Maria. Qual é a condição? Idade for menor que 1. Vamos botar aqui menos 20. Notem que idade inválida. Ou seja, o comando deu certo, tá bom? Dá para se fazer o if sem os colchetes. Porém, se nós tivermos uma outra linha de comando aqui, ele não vai executar essa linha de comando aqui, tá certo? Ele não vai executar. Ele vai executar apenas a primeira linha, tá bom? Caso você queira que ele execute tudo, aí você vai ter que usar os colchetes, tá bom? Para ele executar tudo que tiver aqui dentro. Lembrando que dentro de um if você pode ter várias condições, dentro de um else if você pode ter várias funções. Dentro de um else if você pode ter várias funções e dentro de um else você pode ter várias funções, tá certo? Aqui no programa eu só dei o exemplo de uma linha de cada para poder ficar mais dinâmico, mais fácil de entender, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, existem programadores que quando o if tiver apenas uma linha de comando, eles não botam o colchete. Eu particularmente eu gosto de botar com, porque fica com uma estética melhor e fica mais fácil de entender, tá certo? Mas aí vai de cada um. É mais comum você ver programas que os programadores usam com, tá certo? Mas caso vocês encontrem algum programa que não venha com, aí você já sabe o porquê, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, não esquece de dar aquele joinha no vídeo, tá certo? Se inscreve no canal aí para estar fortalecendo a gente. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, tá certo? Que eu vou estar lendo e tentando responder vocês. Se tem alguma sugestão, pode deixar no comentário. O meu Twitter vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Só me seguir lá e pode mandar mensagem lá que eu vou estar respondendo, tá certo? Uso o Twitter todo dia. Então, por hoje é só. Nos vemos em breve. Até mais. Fui!